Olá, 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 boa noite, tudo bem? O som tá bom? O som tá legal? Então, gente, hoje vai ser a primeira live da série Beleza Além do Ego. Eu quis fazer essas lives para eu ter oportunidade de conversar um pouco mais a fundo com vocês sobre o que é beleza, qual é o real significado de beleza nas nossas vidas. E hoje eu tô com um convidado super especial. Vou chamar aqui para vocês. Jardel. Me pede para te aceitar? Jardel. Cadê? Aqui. Então, Jardel, que vai fazer a live comigo hoje. E aí, Jardel, boa noite. Oi, deu certo, Tudo tudo bom? Deu bem? certinho. O Jardel é o diretor da empresa Beauty and Brands, que trabalha exclusivamente com marketing voltado para beleza. É a empresa dele que faz o meu marketing, o meu Instagram, e eles só atendem profissionais que trabalham nesse ramo, né, Jardel? Isso mesmo. A Beauty and Brands fica em São Paulo e hoje a gente só trabalha com pessoal, com profissionais da beleza, né? O nosso maior clientela são os dermatologistas e cirurgião plástico. E hoje em dia a gente atende também marcas de cosméticos, né, que queiram se posicionar nesse mercado. Jardel, você já me contou essa história, mas se você puder contar para o pessoal por que que você optou por trabalhar com beleza. Primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Quem está aqui acompanhando. Vão entrando, se quiserem também deixar as dúvidas, as perguntas. Eu e a Luísa, a gente vai decorrendo sobre o assunto e quem quiser perguntando, depois a gente vai respondendo, né? Ah, é verdade. Tem uma caixinha aqui embaixo, gente, do lado direito, que se vocês fizerem as perguntas por ali, eu acho que fica mais fácil, né, Jardel, para a gente Isso. responder. E também já vão, E vão encaminhando aqui na flechinha, aqui no lado direito de vocês, tá? A flechinha que quem tiver interesse já encaminha para o pessoal entrando na live, aqui interagindo com a gente. E dando o isso, coraçãozinho. isso mesmo. E aí, Jardel, conta um pouquinho para o pessoal o que te chamou a atenção, por que que você deu uma guinada na sua carreira, você trabalhava, você já foi até dono de restaurante e de repente você decidiu que você queria trabalhar com beleza. Então, pessoal, eu sempre falo que o nosso propósito é uma coisa que a gente vai descobrindo, né? A gente tem vários sinais que Deus vai dando, né? O universo vai nos proporcionando ao longo do tempo. E eu já, na verdade, eu comecei minha carreira como stylist, então se vocês botarem meu nome no Google, vai aparecer um monte de styling que eu fiz. Quando eu fiz New York Fashion Week, vocês vão ver várias notícias. E por um tempo eu trabalhava muito com moda e eu já amava beleza, eu já gostava dessa coisa de direção criativa, de montar a cena do editorial, qual look que eu vou usar, como que a modelo vai se portar, qual que é o tema do editorial, se vai ser um editorial mais fofo, um editorial mais moderno, mais edgy, né, que eles falavam. E tudo isso eu trazia para mim, né? Então eu fui tendo essa coisa da moda na carreira da moda. E daí, depois de um tempo, eu acabei indo trabalhar com meus restaurantes, né? Que eu falo que daí eu comecei a minha parte mais empresarial, que foi onde eu aprendi essa coisa de lidar com o público, de saber gerir, né? Porque eu tive dois restaurantes, então eu geria muito os restaurantes. E a partir daí eu ia muito na minha dermatologista. E a minha dermatologista, na época, falava para mim, a doutora Mariana Barbato, que é minha cliente até hoje, foi a minha primeira cliente, e ela falava assim: Nossa, Jadel, você faz tão bem o marketing dos seus restaurantes que um dia, quando você quiser fazer marketing para beleza, né, para mim, eu queria muito que você fizesse o meu, porque você já entende, você já consome e você ama, né? Quando você vem aqui no consultório, eu falava muito com ela, trocava ideia, e eu quero que você faça o meu Instagram. E na época, aí eu falei assim, olha, quando eu tiver um tempo, eu vou querer fazer sim, porque eu adoro, né?
tá aqui falando sobre Aham. beleza, fazendo os procedimentos. E eu comecei a fazer o Insta dela e deu muito certo. E daí eu fui me aprofundando cada vez mais sobre o tema. E eu fui vendo a dor de vocês, né? Principalmente dos dermatologistas que contratavam empresas e as empresas não entendiam, né? Eu já Como passei essa dor, já é, passei. até achar alguém que entendesse realmente, que gostasse, né? Assim, não só fizesse uma postagem, mas também amasse, né? Então, assim, com vocês eu tenho essa troca muito grande, né? Você sabe, a gente sempre discute, e acho que é por isso que você está fazendo essas lives, para as pessoas entenderem o real significado de se posicionar, de estar discutindo o belo, né? Não tratar somente a queixa estética, que a gente vai falar sobre isso aqui. Exatamente. E aí foi vindo essa minha paixão por aprender mais sobre a beleza, me aprofundar e falar sobre isso. Era uma coisa que eu já falava, mas eu não era especialista, né? Então hoje eu me considero especialista porque eu estudo realmente em loco, cada vez mais me aprimoro nisso e já tenho minhas convicções sobre isso que a gente vai falar aqui. E também queria que tu se apresentasse, né, aqui pro pessoal, que também nesse Ah, é lugar. porque às vezes tem algum seguidor seu que não é meu e ainda não me conhece. Eu sou Isso. Luísa Perim, eu sou médica, me especializei em dermatologia e eu acho até que eu vou pular um pouquinho para frente, Jardel, para contar um pouquinho Uhum. também, então, que quando eu escolhi dermato, quando eu fiz medicina, eu gostava de tudo. Tudo que eu fazia na medicina, eu quero ser gastro, eu quero ser pneumo, tudo que eu fazia da cadeira clínica, eu me encantava e eu queria fazer. E aí, no último período, é que eu tive dermato. E aí, realmente, eu falei assim, gente, não, as outras coisas eu gostava. Isso daqui eu amo, é isso que eu quero Uhum. para minha vida. E eu via a dificuldade que as outras pessoas tinham de diferenciar as lesões dermatológicas, e aquilo para mim era tão claro. Eu falo, gente, mas isso aqui é tão diferente dessa outra, como que você está tendo essa dúvida? Eu falei, não, isso aí é o meu caminho, é isso que eu quero. E o impacto que dava na vida das pessoas, né? Porque quando a gente começa na dermato, a gente começa tratando as doenças clínicas. E isso dá um impacto, assim, você tem uma doença de pele, isso dá um impacto muito grande na sua vida. É bem Uhum. estigmatizante. Então, você tem um problema no cabelo, um problema na pele, principalmente nas mãos, que ficam muito expostas, que as pessoas cumprimentam, né? Então, o impacto negativo que isso trazia para a vida da pessoa e o impacto positivo que um dermatologista poderia estar levando para a vida dessa pessoa, isso me encantou de uma forma assim que até hoje eu fico arrepiada. É... E aí eu fui muito para essa parte clínica e só depois que eu descobri a técnica do Dr. Matheus Arantes, que é a beleza funcional, eu acabei me encantando mesmo pela área estética, porque eu vi que não era simplesmente corrigir um defeitinho, tirar um sulco, tirar uma olheira, tirar uma ruga. Eu conseguiria deixar as pessoas mais belas e ajudá-las a passar uma mensagem através do seu rosto, né? Uhum. Então, isso daí me encantou e aí eu fui muito para a área estética. Uhum. E aí agora eu queria que você falasse aqui um pouquinho, porque a gente estava falando de estudar a beleza, né? Então, tanto Sim. na sua área quanto na minha área, não é simplesmente eu estudar aqui como que aplica um botox, qual a melhor marca de toxina botulínica, não é só isso, né? A gente precisa realmente ter uma devoção ao belo, à beleza, e Sim. estudar o que é beleza, não só num rosto, mas a beleza numa obra de arte, uma paisagem, né? A beleza numa decoração. A gente precisa ter um estudo em outras áreas também para a gente entender melhor disso. E você podia falar um pouquinho aí da beleza através dos tempos para gente? Sim, falo sim. As pessoas, nós temos que entender que a beleza ela se desenvolve. Na verdade, não é beleza, o conceito, né? A beleza a gente tem, ela evoca um sentimento. Então a gente vê algo, a gente às vezes não sabe nem o porquê, mas a gente sabe que é belo, né? A gente entende que Exatamente. aquilo é belo, seja pela organização, seja pelas formas. E também a gente tem que entender o conceito de estético, né? O que que é o estético? Ele muda através dos tempos na sociedade, né? Então, por exemplo, lá no renascentismo, o estético era algo que a mulher mais cheinha era estético na época, era visto como nobreza. Em outro tempo, na Idade Média, a mulher com a testa super alta, com a linha do cabelo, elas chegavam a cortar a linha do cabelo. Aquilo era o estético da época. Aquilo talvez era belo, às vezes não, né?
Mas o belo é essa compreensão de que evoca algum sentimento. E E um naquele símbolo, né? documentário, Uma simbologia. Porque, por isso, exemplo, a uma mulher ser mais simbologia. gordinha era símbolo de poder, ela tinha comida sobrando, Isso, né? exatamente. Não que as plebeias não fossem atraentes, Isso, mas não, belas. não tinha aquele significado do poder, né? Isso, Então, exatamente. realmente, Que assim, o que é o almejado esteticamente na época tem toda uma simbologia, geralmente traz alguma questão de poder ou da Uhum. feminilidade, da masculinidade, mas a beleza, mesmo através dos tempos ali, mesmo que o considerado o ideal, né, era Isso, o ideal era aumentar, isso. subir a linha, né, de implantação do cabelo, mas com certeza os olhos se voltavam para o que estava de verdade assim mais belo, né, Isso. na época. Então, é Uhum. isso que você falou, a gente não tem muito como explicar, né? Causa prazer. Ver uma imagem Isso. bela, uma pessoa bela, te traz prazer, sem que seja necessário você explicar, né? Isso, e tem aquele documentário que você assistiu, que eu te indiquei, que é o Why Beauty Matters, que fala também que a gente tem o sublime, que o sublime é quando evoca algo tão grandioso, tipo assim, o Monte Fuji, por exemplo, é algo tão grandioso que quebra barreiras, né? Então, assim, é algo que é belo de qualquer maneira, né? Não existe, assim, uma dúvida de que aquilo seja belo. Então, já quebra qualquer barreira de discussão, né? Se é belo ou se não é. Então, são esses três conceitos que a gente tem que entender para falar Ah, sobre exatamente. a beleza, né? E fala muito nesse documentário. E é um documentário que eu Entendi. indico, quem queira assistir, Ah, é é muito verdade. Eu bom. até postei nos stories dessa semana. Why Beauty Matters? Por que beleza importa? E aí ele comenta, o autor, ele comenta muito, falando que a gente foi esquecendo um pouco da beleza, indo para coisas muito práticas, muito indo pela Automatizadas. praticidade Uhum. mesmo, e isso não nos fez tão bem, né? Que o investimento na beleza, que ele vale a pena, porque isso gera uma sensação de bem-estar, de prazer. E hoje a gente tem a noção, até a Organização Mundial de Saúde mudou a, vou falar relativamente poucos anos, né? Porque não foi ontem, mas assim, deve ter de 5 a 10 anos que foi mudado o conceito de saúde que envolve o bem-estar. Então, você se sentir bem com você mesmo, você se sentir bem no ambiente onde você mora, onde você trabalha, ter beleza nesses ambientes faz realmente bem para a sua saúde, né? Isso é muito maravilhoso. E eu percebo muito isso. Você deve perceber enquanto consumidor de beleza, e eu percebo isso também enquanto consumidora de beleza e enquanto produtora de beleza, você também produz beleza, né? Uhum. Faz tanta diferença você se ver do jeito que você se imagina, né? Uhum. Por exemplo, você vê um feed de um Instagram que você produziu, que tá todo, né, projetado para ser belo, para ser agradável aos olhos, e um feed que Isso. não foi tão projetado para isso, Uhum. né? Isso é legal você falar, porque é igual você falou sobre eu consumir beleza. Eu, desde os 25 anos que eu consumo, assim, os procedimentos estéticos, né? Isso é muito interessante se falar, porque no começo eu lembro que a gente tratava muito a causa, né? O que que causa o sulco? O que que causa a Tratava o, orelha? o Tratava efeito. o efeito, né? É, Tratava ali, se eu for preencher, então vou colocar a seringa aqui e preencher o bigode chinês, mas não se estudava o rosto, igual você falou, essa mensagem, né? E a beleza, ela é uma mensagem, né? Então, qual a mensagem que eu quero passar, né? Com a minha estética, com a minha direção, com o meu posicionamento, com o meu branding. E hoje, o digital, ele é isso, né? E trabalhar o marketing da beleza, é você saber trabalhar o belo mesmo. E assim como você estuda, né? Então, quando o paciente chega no seu consultório, a gente fala muito disso no seu Instagram, sobre a individualidade, trabalhar a beleza única, e exatamente. é uma tendência que é uma tendência maravilhosa, né? Que tá para ficar, que não é de modificar, né, o paciente, mas sim, como você falou, qual a mensagem que ele quer transmitir, né? Que eu quero transmitir. Às vezes eu tenho um rosto mais infantilizado, eu quero ser um homem mais forte, e a minha aparência não está conversando com o que eu tenho na minha cabeça. E vocês entenderem isso, né? E não se trata mais. Vou tratar uma olheira, vou tratar um lábio,
Não, né? Hoje você já, Vai já tratar o tem conjunto, vai tratar a pessoa, isso, eu vou tratar a né? pessoa e muitas vezes até mentalmente, né? Porque Ô, você tem Jardel, que entender, né? O paciente, assim, até onde você pode chegar, né? porque assim, cada traço que você modifica no rosto, ele vai modificar o significado daquele rosto, vai modificar a mensagem que aquele rosto está passando. Então é isso Uhum, mesmo, a gente tem que assim entender muito bem quem é esse paciente, qual mensagem ele quer passar para o mundo, né? uhum. Como ele se vê, como ele se enxerga e como ele quer se enxergar, como ele quer que os outros o enxerguem para a gente conseguir fazer as alterações corretas nesse rosto. Cada traço modificado, mesmo que sutilmente, pode ter um significado muito grande. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, foi muito bacana você ter falado que você já era consumidor de procedimentos estéticos desde aquela época que se tratava o efeito, né? Ia no Uhum. defeito. Tipo, eu Ia tenho um no sulco defeito. aqui, vamos Uhum, tratar o sulco. Eu tô com uma olheira, uhum. vamos na olheira. E hoje em dia, a gente trata muito a causa. Então, peraí, você está com uma olheira? Por que está acontecendo essa olheira? Vamos fazer uma sustentação antes, né? Então, você é consumidor de procedimentos estéticos desde aquela época. Eu queria que você falasse um pouquinho do tanto que se você sentiu diferença, né, dos tratamentos antigos, dos tratamentos novos, das técnicas novas, e qual é essa diferença? Eu sinto, com os meus clientes principalmente, que é uma tecla que eu bato com vocês sempre, é sobre o posicionamento de vocês posicionarem a inteligência de vocês e toda essa sensibilidade que vocês têm de cuidar do paciente. Então eu falo assim que eu, primeiramente, para entrar na minha agência, eu tenho que admirar a pessoa com quem eu trabalho, né? Então todos que estão comigo hoje eu admiro e todos se conversam, né? Todos têm uma linha de Uhum. pensamento que é realmente cuidar do paciente, cuidar da beleza dele, né? Não simplesmente querer Vender um procedimento. vender. É o que eu falo que existe, né? O custo e o valor. Eu acho que vocês vendem valor, né? Vocês não vendem custo. Então, assim, é o Uhum. valor de estar com vocês, é o valor de vocês realmente estarem cuidando da pessoa, né? Não querendo, eu quero vender um Botox porque agora eu quero vender tantas seringas. Não, vocês querem que o paciente se sinta na sua melhor versão. E hoje nós Cuidado. temos que isso, e hoje todos nós temos que merecer e querer viver a nossa melhor versão, né? E eu acho que eu senti muito isso, e eu fui me lapidando. Vocês também foram me lapidando, né? Porque cada clínica que eu vou, eu faço um procedimento, mas eu falo por que que eu estou fazendo aquele procedimento, né? E nunca foi no intuito de eu me olhar no espelho, que foi até uma pessoa que comentou que ela já fez, mandou uma pergunta lá no meu Insta, que ela já fez procedimento com um profissional e não curtiu, ela se sentiu desfigurada, né? E não é isso que os profissionais da beleza querem, né? Ou principalmente os dermatologistas sérios. A gente quer que a pessoa ela se sinta na sua melhor versão. Então, eu sempre falo que cada vez que a gente vai no consultório, a gente também não pode ter aquela ansiedade, ter pressa, né? E isso também é com o desenvolvimento da carreira, o desenvolvimento da imagem de vocês, né? Porque imagina, Aham. a gente tem marcas, né, no mundo milenares que contam a sua história até hoje, batem na tecla até hoje, para a pessoa entrar na cabeça da pessoa, quando eu pensar em beleza, eu vou pensar no Jardel, vou pensar na Luísa, né? O que que me faz lembrar a Exatamente. Luísa? O que que me faz lembrar o Jardel? Então, vocês cuidam realmente da beleza, da sensibilidade, de ver o que que o paciente faz, né? Ele é um advogado, o que que ele quer? Ele não está conseguindo na carreira dele, de alguma maneira, passar firmeza nos seus argumentos. O que está acontecendo? Será que é na fala? Será que ele não está conseguindo se manifestar na fala? Será que o rosto dele não está passando essa credibilidade que ele precisa? Então, vocês analisam muito isso. Eu acho que a beleza atualmente está cada vez mais quebrando os padrões, né? Que o padrão muda, como eu falei, conforme a época, a situação religiosa do lugar, sociedade. E hoje a gente tem um mundo muito globalizado e o marketing ele segue isso, né? A gente tem que pensar que hoje a venda é indireta. A pessoa precisa te admirar para então consumir algo, né? Para ela entender o Exatamente. valor daquilo. E é o que eu sempre falo, o seu paciente ele vai te admirar, o seu seguidor, enfim, a partir do momento que você vai contar a sua história, você vai envolver ele na sua história, né? Não é apenas uma toxina botulínica, mas o que que ela vai trazer de maravilhoso para a vida dele, a confiança, a autoestima,
É igual você falou, né? Hoje a estética ela já passou a ser algo de saúde e de bem-estar, né? Esse cuidado com a Exatamente. beleza, né? A beleza já passou algo como saúde mesmo, né? E eu acho que na pandemia, acho não, eu tenho certeza que como aumentou o movimento, a procura, né? Foi um dos setores que mais cresceu pelo fato de realmente as pessoas se começarem a se olhar e começarem a se olhar para dentro e para fora e querer que essas duas mensagens, interior e exterior, elas estivessem cada vez mais se conversando para que isso realmente mostrasse a melhor versão dela. Porque a partir do momento que a gente mostra a nossa melhor versão, vive a nossa melhor versão, a gente faz com que as pessoas ao nosso redor também vivam, né? A gente incentiva, né? Exatamente. E é uma coisa que eu sou, assim, eu gosto de incentivar. Minhas amigas aqui que estão online sabem que eu indico, que eu falo, vai cuidar, vai se olhar no espelho, vai se admirar, se elogiar. Se está te incomodando, vamos ver o que dá para fazer, né? E eu acho que isso é a beleza de hoje em dia, você ter oportunidade, você ter alternativas, né? E profissionais que te ajudam nisso. Exatamente. E assim, eu vou comentar duas coisas. Uma é que como faz diferença eu ter hoje em dia uma empresa de marketing especializada em beleza, sabe? E eu encho a boca para falar mesmo, sabe? A empresa que faz o meu marketing, ela é especialista em beleza. Como que faz diferença conversar com pessoas que entendem o que que eu faço, entendem o que que eu falo, entendem a importância disso, que vai muito além de fazer um botox, de fazer um preenchimento, né? Então, isso, assim, pessoas que falam minha língua. E com isso eu consigo, como vocês são meu veículo de comunicação com os meus seguidores, com os meus pacientes, como vocês me entendem bem, eu consigo me comunicar melhor com quem está aí do outro lado da tela, né? Então, isso é muito maravilhoso. E realmente requer pessoas especializadas, pessoas que estão atualizadas e que sejam devotas da beleza, né? Se você não consome beleza, você não sabe falar de beleza, você não sabe produzir beleza, né? Pegar, por exemplo, o feed de um cliente seu, o meu, por exemplo, e você comparar com a outra pessoa que tem um marketing que não é especializado, você vê que o feed ele não Meia conversa muito diferença. bem, né? E isso é muito importante hoje em dia, porque o Instagram ele acaba sendo a nossa vitrine. Tem muita gente que não nos conhece, passa primeiro pelo Instagram, olha a vitrine para ver se vai entrar no consultório, né? Então isso é muito importante. E a outra coisa é falar assim, a gente, enquanto consumidor de beleza, a gente tem experiência, propriedade para estar falando o quanto que isso impacta na nossa vida. Você concorda? Uhum. Nosso posicionamento, nossa autoestima, nossa. Até assim, a gente ter mais. A gente se sente mais dono de si, não é Uhum. verdade? Sim, Né? com certeza. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E eu vejo o tanto que isso impacta um paciente, por exemplo, quando ele vem para uma primeira vez, né, fazer um procedimento, já chega no retorno assim com um outro semblante, mas quando essa pessoa ela já entra numa periodicidade de estar se tratando, de estar se cuidando, eu acho que é uma combinação de fatores, tanto o fato da pessoa estar realmente ficando mais bela, ficando Uhum. melhor, quanto também o fato dela estar criando uma rotina de autocuidado, né? E ambas as coisas vão alimentando ali, ó, enchendo o tanque daquela pessoa, né? Uhum. Então é tão maravilhoso a gente ver a transformação, sabe, de uma pessoa que acabou de pisar no meu consultório, não me conhece direito ainda, faz o primeiro procedimento, quando ela já está lá no terceiro, quarto procedimento, no quarto retorno dela, a pessoa já chega mais dona de si. Uma pessoa que às vezes chegava toda encolhida, de repente ela já chega, né, com o ombro mais ereto, sorrindo mais, conversando mais. Fica doida pra gente pedir para tirar a máscara para ver como é que tá o procedimento, a pessoa já quer mostrar, né? E antes ficar assim, nossa, tem certeza que tem que tirar a máscara? Então, assim, isso é muito maravilhoso, a gente conseguir impactar vidas através da beleza e até por a gente saber o significado que isso vai ter na vida delas.
né? Isso, e você deve presenciar mais isso, mas como ela também vai transmitir isso para as outras pessoas que estão ao seu redor, né? Até às vezes levando as amigas, levando a mãe, né? Com certeza você tem cliente que era uma mãe levou a filha que levou a mãe, porque acaba que essa autoestima transmite, né? Você transmite isso para pessoa, para as pessoas, né? E isso é isso que é o maravilhoso de entender a beleza, né? Não só, e o trabalho também, isso você sabe, né? Como eu fico insistindo para vocês também mostrarem a personalidade, né? Que é muito bonito a gente ter o feed ali, tem que ser bonito, eu acho, eu acredito nisso, porque quando ela entra no feed, entra no Instagram, tem que evocar uma emoção, mas nunca perder também a humanização da pessoa, né? Por isso que é legal vocês mostrarem que tem a sua rotina, né? Quem que tá indo no consultório, o que que vocês estão vestindo, as pessoas querem se conectar com as outras dessa maneira. Hoje em dia parou de ter aquela imagem de médico ou de qualquer profissional, de ter aquela barreira, né? De antes, né, quando a gente ia no consultório médico, a gente nem sabia a cara do médico, não sabia se ele ia ser grosso, se ele ia ser simpático, o trabalho dele. Então hoje não tem, é uma vitrine realmente, como você falou, ter o Instagram e ali a gente pode botar o nosso melhor, né? E por que não colocar o nosso melhor? Porque o Instagram é uma maneira de a gente inspirar as pessoas. E como você falou, cria-se um relacionamento. Quando a gente cria um relacionamento, é difícil o seu paciente largar de você, né? E isso que você vê a diferença, porque quando a gente trabalha um marketing agressivo de venda, e é uma coisa que não funciona para alguns, por exemplo, para os meus clientes não funciona porque é outro posicionamento, né? Tem clínicas Exatamente. que vendem quantidade, que vendem preço, porém, às vezes a pessoa, ela sente, né? O paciente sente. Às vezes sai num êxtase de fazer várias coisas e sentir bem, mas ele vai, não é isso, né? Ou não foi legal dessa maneira. E com vocês criam esse relacionamento, né? Eu tenho médicas que estão há anos no mercado e elas têm pacientes que desde que elas começaram, né, na medicina, na dermatologia, a doutora Cris, né, lá de Sorocaba, ela tem pacientes que estão com ela desde, nossa, anos e anos. E ela tem essa coisa de criar um relacionamento, né? Então ela sabe quem é a paciente dela, ela sabe o que que ela faz, sabe se tem filho, manda cartinha, lembra do aniversário, manda mensagem, né? E não é nada muito robotizado. Então isso é tão importante, né? Saber também como você falou, ter essa devoção, né, com a sua paciente, com o seu seguidor. Não é um trabalho fácil, estar nas redes sociais, é todo dia uma redescoberta, você É o sabe terceiro disso, né? turno, né, Jardel? É o terceiro É o turno, terceiro tem que turno. pôr isso na cabeça, que é um trabalho. Então, assim, se tem preguiça, não comece, Não né? comece. Já faz um coaching antes, vai perdendo a preguiça, vai pensando que isso é que nem a Luísa falou, um terceiro turno. Depois que eu me posicionei, eu consegui muitas coisas que eu sonhava, que eu achava ai, Intangíveis. intangíveis, isso, até perdi a palavra. Eu achava intangíveis lá atrás, há 3 anos atrás, ou trabalhar com marcas como Dior, Shiseido, era uma coisa que o meu eu de infância sonhava e eu não imaginava como eu ia conseguir isso, mas eu fui insistindo, me posicionando. Hoje eu tenho um relacionamento que eu crio, né? Então, assim, eu posso não ter milhões de seguidores, mas eu crio um relacionamento que é o mais importante, né? E elas me admiram, admiro essas marcas, hoje eu consigo trabalhar com elas e trabalhar com vocês também, né? E quando vocês vêm até mim, eu penso, nossa, que médico maravilhoso, né? Tá me procurando. E eu admiro muito isso, porque eu admiro vocês, então eu fico super, né, feliz de estar atendendo vocês. Eu acho que isso é o grande diferencial do reconhecimento do seu trabalho. Então, eu acho que quando o seu paciente passa a entender e a reconhecer o valor, né, do seu trabalho, o seu jogo muda. Então, assim, é um relacionamento e experiência. Né? A experiência de estar indo na sua clínica, de estar sentindo o cheirinho da clínica, de estar chegando, a doutora Luísa está com o seu sorriso no rosto. Então, isso tudo faz parte de beleza, né? E na Ásia, que eu sempre falo, eu amo, né, a cultura asiática, você sabe disso, se trabalha muito o ritual, né? E o ritual é isso, né? Quando ele entra no meu Instagram, o que que tem de post? Vai ter post animado, vai ter o IGTV da doutora Luísa,
Aí ela vai mostrar a clínica. Quando eu chegar na clínica, o que vai ter na clínica, né? Eu vou entrar, ela vai falar bom dia, vai oferecer um café, vai ter aquele bolo que eu gosto, que ela oferece, vai chegar no consultório dela, ela vai me atender de tal forma. Então, tudo isso, né? É ter o relacionamento com a experiência. Exatamente. Inclusive, assim, já que você entrou nesse mérito da experiência, né? Além de conversar muito com você e estudar muito marketing por fora, porque marketing, na verdade, hoje em dia é mais sobre pessoas do que sobre uma profissão engessada, né? Então, estudar marketing hoje em dia é você estudar pessoas. Até como a Eliane está comentando aqui, que a gente tem que ser um pouquinho psicólogo, né? É isso mesmo, para fazer marketing, para ser um bom médico, a gente tem que ser humano, né? Então acaba que entra um pouco da psicologia. E essa questão da experiência, eu tenho trabalhado muito com a equipe para padronizar, porque como eu tenho uma clínica em Valadares e outra em Belo Horizonte, eu quero que o meu paciente ele tenha a mesma experiência. Às vezes tem um paciente que consultou numa clínica, está aqui visitando um parente e vai fazer o retorno aqui. Eu quero que ele entre e sinta que ele está no consultório da doutora Luísa. Então, essa questão da experiência hoje, ela é super interessante, né? Muito bacana a gente conseguir proporcionar isso para o paciente. Não só simplesmente deita aqui, vamos passar anestésico, vamos enfiar uma injeção na sua testa. Não é por aí. Né? A gente, como consumidor disso, a gente quer um algo a mais. A gente não quer só o Botox, a gente quer, isso que você falou, chegar, ver a pessoa com um sorriso no rosto, ter toda a experiência daquele local, um cafezinho, um biscoitinho, alguma coisinha ali que vai te identificar que você está no seu momento de cuidado. Né? Como eu identifico que eu estou no meu momento também, quando a gente faz uma reunião para saber como que vai ser o próximo passo no Instagram, né? Como que vai ficar o feed, se nós vamos mudar, se nós vamos manter, se nós vamos fazer uma sessão de fotos, de vídeos, de IGTV, né? Então isso é o meu momento ali de cuidar da minha vitrine, da minha beleza, para quem não me conhece ainda, vai me conhecer primeiro pelo Instagram. E é um investimento, né? Que nem tu falou, de tanto de tempo quanto financeiro, né? As pessoas têm que entender que parece fácil, mas não é, né? Que é porque não é porque é bonito. Ao mesmo tempo, feito, que foi fácil. Isso. Ao mesmo tempo de se soltar, né? Você também se redescobre, né? Porque você tem que ter aquela autoestima, aquela força interior de ir lá fazer um vídeo, que nem quando eu falei, Luísa, vamos fazer tal vídeo. Você, ai meu Deus, eu tô com um pouco de vergonha de postar, porque eu tô assim, assado. Eu falei, não, vamos postar, vai inspirar, né? Então tem que ter também essa confiança em si, confiança na equipe, né? E tudo isso, porque quando eu comecei a virar essa chave para cuidar de beleza, eu trouxe muito da minha bagagem de moda, né? E a bagagem de moda sempre foi evocar, né? A beleza, evocar sentimento. E eu trouxe isso para vocês. Então eu tento transformar vocês um pouco em popstar, né? Em deixar aquela coisa assim de as pessoas, ai, que maravilhosa, quero ir lá. Né? Eu tô admirando o que ela faz, né? Eu vejo o que ela faz com carinho. E hoje as pessoas percebem, né? As pessoas percebem, as empresas percebem quem está fazendo as coisas com carinho, com planejamento, com cuidado. Não é simplesmente pagar as pessoas têm aquela ideia errônea que vai pagar uma empresa de marketing e é isso, ela vai fazer tudo por você. E você sabe que a gente faz, né? Uns 30%, 40%, mas o resto... vocês que têm que estar lá revisando, botando, pensando, né? Porque vocês que estão ali diariamente com os pacientes, com as coisas que estão acontecendo, e daí vocês que repassam para a gente pensar dessa maneira. E outra né? coisa que você sempre fala, Jardel, que tem que ser verdadeiro, né? Não adianta você inventar uma persona e falar, tá, agora no Instagram eu sou essa persona, né? Não é isso. Você tem que ser você. Né? Então, não adianta você não ter o conteúdo, você não ter um carisma, você não ter empatia, você não ter vontade, né? A gente só faz quando tem esse propósito. Gente, alguém tem alguma pergunta? Porque eu tava dando uma olhada nos comentários. Obrigada por todos os comentários. Isso, gente, a gente aqui falando, vocês, né? Vocês são os fofos, amei. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para mim ou para o Jardel.
Podem perguntar. Podem perguntar. Senão, vou fazer aqui que tem duas perguntinhas aqui que me Ai, fala deixaram aí pra lá. gente, tô curiosa, eu A gente quero. falar. É que uma das perguntas, acho que isso tu pode responder com mais prioridade do que eu, é que a pessoa perguntou, ela gostaria de saber o porquê desses procedimentos custarem tão caro. Olha, deixa eu te falar, tem procedimento que é tão baratinho, meu amor, só que às vezes não vale a pena. Tem gente aqui na live que sabe disso. Mas não são todos que são caros. Tem profissional que cobra muito barato, tem produto que é muito barato. Eu vou falar por mim e por outros tantos colegas que são também clientes do Jardel. A gente trabalha com os melhores produtos, né, a nível mundial falando, né? A nível Brasil não, tá? Então, assim, a gente trabalha com os melhores produtos, a gente faz um investimento altíssimo em educação continuada, né? Porque não adianta nada ter um produto maravilhoso e você não saber usar, né? Você tem uma Ferrari e você não saber pilotar. Então, eu Uhum. tenho uma Ferrari e eu procuro ter ali um Ayrton Senna para pilotar aquela Ferrari, ser um Ayrton Senna para pilotar a Isso. Ferrari. Então, assim, a gente tem muito investimento, né, e contínuo, não é fazer um curso e acabou, né? Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu fiz o curso mais importante, assim, que mudou muito a minha abordagem dentro do consultório, que foi o Fellow com o Dr. Matheus Arantes, foi em 2019. E eu nunca mais parei de acompanhar os cursos do Dr. Matheus Arantes. Praticamente todos os meses eu estou em São Paulo para um novo curso, que eu sou da equipe dele, eu sou monitora. Então, assim, é um investimento de tempo, de dinheiro, de espaço aqui na cachola virado totalmente para a beleza, para a dermatologia, para a medicina. É investimento na equipe que a gente faz para um bom atendimento. Então, assim, faz muito parte da escolha do paciente também. Né? O paciente que ele quer preço, ele vai conseguir preço. O paciente que ele quer conexão com um profissional, ele vai buscar essa conexão e ele vai achar um profissional com quem ele vai se conectar. O paciente que quer um atendimento diferenciado, que quer as melhores técnicas, que quer realmente beleza no seu rosto, fazer um botox é diferente de você modelar aquela musculatura para dar um ar mais descansado, um ar mais jovial, um ar mais sensual, um ar mais alegre. É tanta coisa que a gente pode trabalhar no rosto, né? E aí você ter um profissional que tenha a capacitação para entender esse tanto de coisa que dá para fazer, que não é simplesmente tirar todas as ruguinhas, aí vai de cada um, né? Qual profissional que ele quer escolher. Eu sempre falo que é do valor, né? Igual tu estava falando ali, a pessoa vai pelo valor e você traz. E muitas vezes as pessoas também têm a ideia errada de que vai economizar e acaba economizando, acaba gastando mais. Porque assim, por exemplo, vocês que têm uma técnica boa, usam um produto bom, eu sempre falo isso para todas as minhas amigas, mas lá é mais barato. Mas quando você aplica, você sabe que os pacientes, né, tem pele que absorve o produto, tem produto mais rápido, né, tem produto que vai se adaptar melhor à pele, né, por exemplo, em mim, o Restylane se adapta melhor do que da Allerga, né, Juvederm. Então, assim, isso são coisas que você vai notando, tem outros produtos que nem estudo tem, né, se são... não tem estudos científicos, né? E vocês sempre procuram o melhor produto, a melhor técnica, observar onde deve ser aplicado. E muitas vezes, quando você vai em outro profissional, ele acaba aplicando em um lugar que vai te desmerecer, às vezes absorve mais rápido, às vezes não fica bonito, tem que aplicar mais e acaba gastando mais seringas. Então, tudo tem que ser analisado, né? Então, tem que cuidar para não fazer achando que está economizando e tendo mais custos. Fora, que é uma coisa que a gente não, que eu não gosto de falar muito, mas são também os percalços, né, as complicações que podem ter. Então você também tem que analisar que o profissional que te atende também tem que saber tratar essas complicações e te dar todo o apoio, suporte. Então cuide muito com isso, porque complicação pode acontecer, eu já tive.
graças a Deus, né, o profissional era médico, me atendeu muito bem, soube lidar, eu também soube. Então tem todo esse cuidado também, né? Por isso que custa tão caro, né? Não é o custo, é o valor. Pensa que quando você vai fazer um procedimento, vai procurar um profissional de beleza, você pensa no valor que isso vai te trazer, que é um investimento. Exatamente. Então, É. escolha um profissional bom, né? E invista mesmo, né? Porque um exemplo clássico até de preencher no local que não é adequado é fazer o que a gente fazia muito antigamente, que é ir no defeito, né? Preencher bigodinho Uhum. chinês. Aí pesa o sorriso, né? Dificulta para falar. E aí a pessoa pagou baratinho para fazer uma ou duas seringas aqui e não vai ficar feliz, porque ela não vai ficar bonita, vai dificultar a função de fala dela, Uhum. né? E aí ela vai ter que provavelmente pagar para tirar e pagar para colocar no lugar certo, né? Então é isso que você Uhum. falou, vai achar que está economizando, vai ter um gasto a mais lá na frente. Então por isso que é importante mesmo a questão até da rede social, olha só como é que tudo se encaixa, né? O profissional já começar, o paciente já começar a te conhecer desde uma rede social, saber quem você é, como é que você trabalha, que tipo de técnica que você usa, quais produtos você usa, né? Para já ir entendendo mais ou menos. Será que eu gostei do jeito que essa médica conversa, do jeito que ela Uhum. explica, do jeito que ela mostra, que ela faz, né? Então, assim, você já vai criando ou não uma empatia com aquela pessoa que já é meio caminho andado para dar certo o relacionamento dentro do consultório. E, Isso é importantíssimo. e qual que é a outra pergunta? A outra pergunta é sobre isso mesmo. Acho que uma se encaixa na outra, né? Que ela falou assim, que já me senti estranha quando fiz um preenchimento com uma profissional. Não entendi o porquê. Mesmo depois de desinchar, não curti o resultado que não me reconhecia. Isso é frequente porque acontece. E isso é uma coisa que eu acho que você também pode falar, e eu vejo muito na internet, são cuidado, igual você falou, tome cuidado com um profissional quando você vê o Instagram de alguém. Veja os resultados, né? Tem uns que postam antes e depois, então cuidado com esses antes e depois, vê se não está alterado, vê se não mudou, porque hoje eu vejo muito antes e depois que a pessoa era um rosto, e depois ela se transformou em totalmente outra pessoa, né? Que foi o caso que aconteceu com o Lucas Luco, né? Que ele não se reconhecia mais. Então, acho que foi o caso dela aqui. Então, eu queria que tu explicasse também um pouco Ah, sobre o porquê isso acontece, né? vou explicar então. Não, no meu consultório não é nem um pouco frequente, mas é muito frequente eu atender isso, pacientes que vêm de outros profissionais e aí eu atender. O que que acontece? E que entra aí numa seguidora que até escreveu que a gente tem que ser um pouquinho psicóloga. Ela falou assim: Ah, Luísa, você é um pouco psicóloga também. Realmente, a gente tem que entender um pouco de psicologia, um pouco do ser humano que está sentado ali na frente, né? Não é simplesmente, eu quero fazer um botox. Ah, tá, deita ali que nós vamos aplicar o botox. Não, peraí. Por que que você quer fazer um botox, né? O que que isso vai significar na sua vida? Às vezes a pessoa chega querendo fazer um botox, mas é na boca. Não, não é botox, então é preenchimento. Vamos conversar. Cadê a consulta antes desse procedimento, né? E aquela outra questão que eu te falei de que cada traço modificado no rosto vai ter um significado. Então, se você modifica um traço que não leva a um significado que aquela pessoa estava pretendendo, que aquela pessoa estava almejando, aí ela vai se estranhar. Aí ela não Uhum. vai se reconhecer, ela não vai curtir o resultado, né? E eu trabalho e estudo muito justamente para poder já entender o que essa pessoa quer e explicar para ela como que eu vou proporcionar isso para ela antes da gente mexer com as seringuinhas. Isso tem que Uhum. ser muito bem conversado, né? Às vezes o paciente ele chega para mim e fala assim: Nossa, Luísa, mas é tão rapidinho a aplicação, né? Realmente a aplicação é rápida, porque eu faço rápida assim, entre aspas, não é uma coisa de 2 horas, é uma coisa de 40 minutos. Mas a 1 hora e meia que eu gastei ali antes, na sua consulta, para poder entender o que, que você quer, para poder entender quais os pontinhos que eu vou fazer no seu rosto, para entender em quantas etapas nós vamos dividir esse procedimento, ou se nós vamos fazer tudo de uma vez. Porque eu preciso Uhum. entender se aquela pessoa, talvez ela não vai sair dali satisfeita se a gente fizer só uma parte do tratamento. Ela vai se Uhum. estranhar, é uma pessoa que quer muito impacto, né? Ela quer aquele efeito uau, sabe? Ou ao contrário,
se é uma pessoa que justamente vai assustar se eu fizer tudo de uma vez. Isso. A pessoa Mais não vai estresse. saber isso. A pessoa, ela tem que me contar aquilo ali entre as linhas, sabe? Tem que ser uma coisa muito tateada, uma coisa que a gente tem que ir estabelecendo uma conexão de verdade durante a consulta. Porque essa parte é que é a parte demorada, é a conexão, é entender o que você quer e você entender como que eu vou levar isso para você e ambas as partes entrarem em acordo, né? Aí depois disso tudo fica muito simples e o resultado é garantido, a satisfação fica garantida. Quando tá tudo entendido, tá garantido, né? Isso, Agora, exato. enquanto vocês não se entenderam ou se nem se conversaram, né? E o médico também, o bom médico, né, vai saber indicar o quanto vai ser feito na primeira avaliação, depois refinando e refinando, para que isso não aconteça, né? Então, assim, não acredite, vamos colocar 15 seringas, fazer isso, porque igual eu falei, tem que ir com calma, né? Porque é um processo, né? E um processo também de redescoberta interior, né? Porque você vai se sentindo mais confiante, vai se gostando mais e você vai vendo que tudo vai mudando, né? E o nosso tempo já Exatamente. tá meio que Tá acabando, né? acabando, A gente vai Aí falando. eu ia te perguntar se tem alguma coisa que você queria falar para o fechamento, e só que eu vou pular na sua frente e vou falar primeiro, Pode porque falar. isso que você falou já é tipo um gancho assim porque eu tava já querendo falar no Pensando. fechamento. Que Uhum. essa questão que você falou, a modificação que a gente cria do lado de fora, ela acaba virando uma mudança do lado de dentro. Uhum. E por mais que seja uma mudança que a gente quer, cada um tem o seu tempo para assimilar aquilo. Até para entender que você está mais bonita. Eu vou dar até um Uhum. exemplo de uma paciente que está comigo já há uns 5 anos. E quando ela começou comigo, ela começou por questão de baixa autoestima. E não era uma pessoa feia, não. Só não era uma pessoa linda. E até por não ter muita autoestima, ela se fechava, né? Tinha uma postura mais encurvada. E hoje em dia já é uma mulher que anda mais ereta, mais dona de si. E realmente a gente fez um trabalho muito bonito no rosto dela, só que até hoje ela tem dificuldade de aceitar que ela é agora sim uma mulher bonita. A gente trabalhou os traços dela de forma que ficasse bem mais bela. E ela tem essa dificuldade de aceitar. Então, os traços, eles vão trazer um reflexo interior. A gente pode trabalhar isso, sim. E a gente tem que ir tendo essa conexão do profissional com o paciente para poder fazer com que essa transição seja uma coisa prazerosa e que seja de acordo com aquilo que estava almejado, que estava planejado. E aí eu queria saber se você tem algumas palavras para o nosso fechamento. E é bem isso que você falou, assim, acho que para fechar essa live, as pessoas, como o tema é beleza além do ego, foi tudo que a gente falou, né? De saber que hoje a beleza é muito individual e quando for procurar alguém para cuidar de você, realmente procure alguém que vai se importar com você, né? Vai se importar com igual você falou, com o seu interior, que não vai se importar com o financeiro, mas se importar com você como ser humano. Porque a nossa autoestima, ela afeta muita coisa, né? E a partir do momento que você procura alguém e ele não atende às suas expectativas, ou às vezes até retrocede, né? Porque acaba acontecendo alguma coisa, ou como a moça falou aqui, que ela acabou não se reconhecendo, então imagina o dano que isso pode causar, né? Com Então, certeza. eu, por exemplo, um exemplo que eu posso dar é que eu fui fazer a minha rinoplastia secundária, eu procurei vários profissionais, né? E que eu admirava, fui na consulta, mas o cuidado no pós não, até de enviar um orçamento não foi legal. E o profissional que eu escolhi para cuidar, para fazer meu nariz, eu vi que ele era um profissional que até a secretária tinha assim um cuidado enorme com o paciente, que toda a equipe dele tinha um cuidado enorme, que é o que vocês prezam também, de toda a equipe, todas as pessoas que trabalham para vocês ter esse carinho, ter esse Exatamente. cuidado, né? Então, quando procurarem alguém para cuidar de vocês, da beleza de vocês, atentem a isso, né? Não vão pelo preço, pelo financeiro, vão pelo assim, tá. No momento eu não posso investir tudo isso, mas eu vou lá, porque eu sei que ela vai me indicar, vamos dar um jeito, né? Vamos criar esse relacionamento, porque no futuro, né?
isso sempre vai voltar para você em coisas melhores, né? Quantas pessoas que eu conheço que me mandam mensagem, eu fui lá na doutora tal, amei, tô melhor, nossa, eu tô até muda de emprego, né? Consegue promoção na empresa, porque isso tudo afeta, né? Tá bonito, se sentir bem, né? Se cuidar, e tudo afeta, e é muito bom isso, né? A partir do momento que você não se cuida, você sente que tudo ao redor também muda, começa a piorar, e a partir do momento que você acorda, não, vou dar um jeito. Hoje tem opção, como você falou, tem a opção de você procurar a busca da beleza interna, lapidar com a beleza externa e você assim encontrar. Porque as duas coisas são muito importantes. Mesmo que você não queira fazer procedimentos estéticos, você tem que se olhar no espelho e se gostar e também cuidar de você, de passar a mão no seu rosto, cuidar do seu cabelo, né? Se sentir bem cheiroso, tudo isso, né? Se você não consegue A roupa, os buscar ou acessórios, as né? roupas, isso, tudo, a postura, o jeito que você vai lidar com o seu dia a dia, né? Então, por isso que não é só uma questão de ego, né? É uma questão realmente hoje de saúde, de bem-estar, de se Exatamente. conhecer, de se posicionar, de saber onde você quer chegar e usar isso ao seu favor, né? Não veja a beleza como algo fútil, não é e nunca foi Não é. fútil, né? É uma ideia errônea que a mídia, que a sociedade, que pessoas que levam isso para a futilidade colocam na cabeça né? Colocou isso muito tempo, mas hoje já se quebra, né? Esse padrão de achar que existe futilidade, não existe, não há futilidade, né? Não você se sentir bem, nunca vai ter futilidade nisso, né? De você se olhar e se gostar, se admirar e se elogiar. E se você tiver com um bom profissional, a pessoa não vai deixar você passar do limite, né? Não vai deixar, igual o Uhum. pessoal fala, tô viciada. Não, não tem nada disso, gente. Não, A gente quer se sentir bem, fazer conexões, né, Jardel? isso Jardel, olha, mesmo. eu vou te agradecer muito a sua Eu também participação. Eu amei essa live. amei! Vai ficar Que salva, né? delícia! Quem quiser ver o Vai! começo, que eu vi que várias pessoas entraram aqui, perderam um pouquinho do começo, vai ficar salva lá no Insta da doutora Luísa. Eu vou pôr lá no da empresa também, na Beauty and Brands. Então sigam a doutora Sigam, gente, a Luísa, Beauty and Brands também, o sigam Jardel. o pessoal E que foi ela tão posta gostoso, assim, conteúdo, todo o Mara. processo, eu acho que é legal essa questão de curtir o processo, né? Até o processo da gente elaborar, pensar, vai ter live, não vai ter live, qual vai ser o tema, como é que nós vamos, né? Então, como eu vim falando durante a semana, foi muito bem pensado, com todo carinho, muito elaborado, né, Jardel? A gente fez com Isso, muito carinho. Esperamos que vocês tenham gostado. Eu li todos os comentários, vocês foram maravilhosos. Obrigada pelo maravilhoso. carinho, muito E, obrigada. e tem mais live, né? Logo, logo, né? E com Tem! outras profissionais maravilhosas. Semana que vem tem mais live, a gente anuncia depois pra eles, né, Jardel? Isso aí, confiram lá no Instagram da doutora Então tá. Luísa. Muito obrigada a todos Beijo, vocês. Boa pessoal. noite. Até breve. Tchau, tchau.